Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Está no ar o nosso primeiro episódio do podcast da eletiva O Silêncio Também Mata, da escola Catete de Pinheiro. Eu me chamo Eduardo Messias. Eu me chamo Maria Luísa. E eu me chamo Eucari. E sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, bancada. Que privilégio estar aqui com vocês, meninas, dividindo essa bancada. É um prazer muito grande para mim, viu? Obrigada, Eduardo. O prazer é todo meu. E hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial, Maraika Gomes. Oh. Me diz, Maraika, qual é a sensação de estar aqui hoje? Olha, Maria Luísa, pensa numa sensação maravilhosa. Depois de um ano, praticamente, com uma jornada estudando o tema sobre o combate da violência contra a mulher, realmente chegar nesse momento aqui com vocês é excepcional, é emocionante. E me diz como surgiu essa eletiva, como que você teve no coração de trazer ela para a escola, de transformar ela em uma eletiva, e por que esse tema tão atual, esse tema tão forte? Deixa eu te falar, esse ano a Escola Estadual Senador Catete de Pinheiro passou por um processo de mudança muito grande. Nós hoje somos uma escola de ensino médio na modalidade integral, de ensino integral. Então, nesta grade, há a possibilidade de oferecermos disciplinas optativas, ou seja, nossos alunos escolhem aquilo que querem estudar. Só que nós, professores, fazemos o quê? Um levantamento junto a eles, dessa demanda, né, do desejo que eles têm, e também nós temos o nosso próprio levantamento da necessidade que a escola possui. Eu, desde muito nova, sempre fui muito atenta à questão feminina, à valorização, ao estudo, à independência. E aqui na escola, quando eu era aluna dela, presenciei em alguns momentos algumas violências que as mulheres sofreram aqui no espaço escolar. Como professora, presenciei minhas alunas também serem vítimas de algumas violências, variadas violências. Quando deu a oportunidade de oferecer a eletiva, eu digo, é agora. Chegou a vez da gente discutir a questão da mulher, da violência contra a mulher, do combate da violência contra a mulher. Foi nesse momento que eu me lembrei que uma ex-aluna minha, a Poliana Alves, havia discutido algo semelhante no estado do Tocantins. E ela lembrou de mim justamente porque sabe que eu gosto muito disso. Aí ela falou, Maraika, fiz isso aqui. Eu digo, vamos fazer no Catete. Aí eu peguei aquela proposta que ela me fez, reformulei, ampliei, porque lá eles não tiveram um podcast, não tiveram esse produto final. Ampliei e lancei. E confesso para vocês que eu lancei com o coração na mão. Eu achei que a gente não ia ter aluno, não ia ter estudante. Porque é um tema muito sensível para homens e para mulheres, principalmente para as mulheres. Aí eu falei, poxa, será que vai rolar? Mas vamos ver, né? Aí fiz a proposta. E olha aí, estamos aqui hoje. Maraika, fala pra gente por que esse tema, O Silêncio Também Mata. Bom, esse tema eu fiquei procurando um nome, né? Seriam as diversas violências. Eu disse, como é que eu posso chamar a atenção para nosso conteúdo, já com o nome da eletiva? Eu disse, olha, um dos principais aliados da violência contra a mulher é o silêncio da sociedade como um todo. É o silêncio da própria mulher que é vítima, é o silêncio da sociedade como um todo, é o silêncio do vizinho, é o silêncio do amigo que vê a violência acontecer e que não a denuncia, que não combate, que não se alia àquela mulher. Eu disse, então vou colocar o silêncio, porque o silêncio aí, nesta forma, acaba sendo um instrumento também de assassinato, um instrumento de violência, um instrumento que mata todos os dias. Eu me calo enquanto sou vítima de algum tipo de violência, aquela pessoa que comete a violência contra mim se sente muito mais à vontade para fazer mais, mais e mais, o que vai elevando o grau desta violência, que pode levar à morte e a casos de feminicídio propriamente dito. Por ser um tema muito delicado, né, como a senhora já havia falado pra gente, eu tenho certeza que a senhora esperava um público de meninas, mulheres, muito grande nessa eletiva. Mas como foi para você receber o público de meninos, de homens na eletiva? Olha, a minha expectativa inicial era que na verdade, eu desejava fazer exclusivamente para homens. Eu queria proibir a participação feminina, porque eu acredito que nós já sejamos
as principais vítimas. A gente já conhece bastante as violências. A gente já conhece bastante as deficiências da nossa proteção. Então, eu pensava assim, vamos tentar mobilizar só os meninos, já que, infelizmente, a maioria das violências é cometida por homens. Vamos tentar sensibilizá-los para que eles não façam isso, para que eles sejam aliados e sejam mobilizadores, né, nesse combate da violência. Mas, como eu conheço a nossa realidade, como a gente fez a escuta com os alunos, sabendo o que desejariam, aí eu não fiz essa proibição, né? Até porque toda pessoa com informação multiplica o conhecimento. Esperava que tivesse mais homens, tivemos aí um grupo que eu esperava que fosse maior, mas o grupo de meninos que veio para a eletiva é um grupo de muita qualidade, inclusive você. Professora, você poderia nos contar um pouco sobre a sua trajetória profissional e pessoal até chegar ao ativismo dos direitos humanos? Menina! É história, é tempo. Deixa-me ver o que eu posso tornar mais objetivo. Bom, minha trajetória profissional. Eu comecei como professora aos 18 anos. Eu estudei a minha vida inteira aqui na Escola Catete. Passei para a faculdade em Marabá, fui fazer a licenciatura e bacharelado na UFPA em Marabá, e naquele mesmo ano, como havia muita carência de professor com formação superior, a gente ainda em formação era contratado. Então, naquela época, eu fui contratada para cá. Então, muito nova, estive aqui. Minha mãe é o primeiro passo, é o primeiro ponto para abrir a minha mente, a minha visão, me sensibilizar para o papel da mulher, até porque eu sou filha de uma mãe solo, que criou os filhos sozinha, numa região de fronteira como a região amazônica. Essa nossa região aqui, há 20 anos atrás, é uma realidade muito diferente, em que a mulher era tratada muito diferente. E ela, bravamente, nos criou sozinha, enfrentando todas essas dificuldades. Então, ela foi a primeira a apontar, né, para como a mulher era tratada, para como as pessoas mais pobres eram tratadas. E aí ela também formou-se professora, tornou-se sindicalista, e aí naturalmente vem essa militância, vem essa relação muito próxima com os direitos humanos. Educação, sobrevivência, alimentação, respeito, é uma questão de direitos humanos. Então, logo depois que eu me tornei professora e comecei a atuar também, trilhei o mesmo caminho da minha mãe, fui para o sindicato. Vou falar em mãe, né? Beijo para minha mãe, professora Arandi. Me tornei professora, fui para o sindicato. Também tive uma vivência partidária, que também pautava pela questão dos direitos humanos. E, não suficiente, resolvi criar, junto com uma equipe fantástica, a ACARME, a Associação de Arte, Cultura e Meio Ambiente de Rio Maria. Veja, a arte, cultura, meio ambiente, direitos humanos também, né? Que direito humano não é só comer, não é só estar vivo, mas ter uma vivência em sua plenitude. Então, em todas as nossas apresentações culturais, nós tínhamos como pautas principais as questões raciais, as questões de gênero e a questão do direito à arte e à cultura. Então, o ponto inicial, o ponto de partida para que eu tivesse essa relação foi minha mãe, né? E a vivência nos movimentos sociais, educacionais, artísticos, fez com que eu me aprimorasse ainda mais. Meu curso é geografia. A geografia é geopolítica. A geografia é as relações do ser humano no espaço. Então, essas relações precisam ser permeadas pelos direitos humanos. E aí, onde quer que eu esteja, desde sempre, onde quer que eu tenha estado, desde sempre, eu sempre estive com esta pauta. A pauta do meio ambiente, a pauta da mulher, a pauta racial, a pauta LGBT, a pauta dos direitos humanos. E como a Maraika disse, pessoal, a ACARME é um grupo que desde sempre, desde o começo, vem lutando pela igualdade social, né, Maraika? Maraika, sobre a sua formação em geografia, você acha assim, como que você sente que a sua formação em geografia contribui para que essa causa, essa pauta levantada de lutando pela igualdade dos direitos sociais, como você acha que ela contribui para isso? A geografia ela contribuiu e contribui permanentemente para esse envolvimento com as questões sociais. Como eu disse,
para entender a configuração espacial que as sociedades possuem, a gente precisa entender como as relações se dão nesse espaço. Então, se o espaço ele é resultado dessas relações, se as minhas relações transformam e criam novos espaços, eu preciso entender as relações. E eu preciso entender as relações dentro da pauta constitucional. Nós somos um país soberano, nós somos um país com uma legislação avançadíssima no sentido da garantia dos direitos humanos. Então, no momento em que eu lanço mão do olhar geográfico para fazer a análise de escalas micro, macro, econômicas, sociais, culturais, eu tenho que fazer isso à luz da nossa Constituição Federal. E a nossa Constituição Federal ela nos garante, em lei, essa dignidade humana de termos direitos. Né? E aí a geografia ela é fundamental nisso. Ela me mostra várias visões, várias percepções sobre o mesmo tema, sobre o mesmo espaço. Não dá para uma professora de geografia, não dá para uma geógrafa ser diferente disso, a meu ver, né? Realmente. Maraika, fala para a gente também um pouquinho, como professora e defensora da causa, como a senhora enxerga a situação da violência que a mulher sofre no Brasil hoje em dia? Aí é uma situação complicada. Eu acho que muito nós avançamos. Mas, se compararmos àquilo que poderíamos já ter avançado, ainda é pouco. Hoje eu avalio que a violência contra a mulher ela ganha permanentemente novas nuances, novas versões, novas modalidades. Enquanto há 50 anos atrás nós mulheres não tínhamos o direito a termos independência, nos separarmos, divorciarmos, ir para o mercado de trabalho, decidirmos sobre nossos corpos, se teríamos filhos, se não teríamos, em que condição estariam nossos corpos, nós não tínhamos esses direitos, hoje o temos. Mas, muito recentemente, por exemplo, nós conquistamos o direito de decidir, de ter ou não ter filho, é agora no século XXI. Então, olha só, esse é um direito que, para nós, mulheres, é um direito, a meu ver, que deveria ser natural. O corpo é meu, a decisão é minha. Se tenho, se não tenho filhos. Mas, em função de um sistema econômico, de um sistema político, de um sistema religioso, isso no nosso país, só muito recentemente. Então, eu vejo que novas versões, novas nuances da violência nos afetam. Gostaria de exemplificar. Nós temos novos espaços, então aí entra a geografia. Hoje nós temos o cyberespaço. Então, nós temos a cyberviolência contra a mulher. A mulher hoje, no espaço virtual, ela é vítima permanente da violência contra a mulher, seja quando questionam a sua honradez, seja quando questionam se ela se envolve ou não com uma pessoa por interesse, seja quando coloca essa mulher numa condição permanente de ser eternamente jovem, porque ela precisa ser linda sempre, independente de sua idade. Quando coloca essa mulher na condição de ter um corpo que, na realidade, é impossível de alcançar, que é o corpo da perfeição. É o corpo modelo e padrão, e nós somos diversos. Há inúmeros tipos de corpos, e não há um tipo único de beleza, mas isso é imposto como padrão para a mulher. Além dessa violência moral em que ocorre, há também uma outra violência que nos coloca num formato de não envelhecer, de sermos bela, de sermos quase eternas e de não podermos errar. Qualquer um pode errar, a mulher não pode. Porque aí isso tudo acaba com a reputação dessa mulher quando ela comete um erro. Quando ela age, como a maioria dos homens, veja bem, a maioria, não todos, mas quando ela age como a maioria dos homens age, ela é tratada de modo jocoso, ela é ridicularizada, ela é exposta. Enquanto que isso, para o homem, é um fator de valorização. É um cara muito viril, tem várias mulheres. Se for a mulher, isso não se aplica. Então, nós temos hoje outros tipos de violência, inclusive da mulher com a mulher, né? Porque não é só o homem que comete violência conosco. Então, assim, quando nós mesmas julgamos as nossas parceiras, as nossas colegas de trabalho, os nossos conhecidos, como quando ouvimos algo sobre ela e a partir daí você já tem um conceito, uma decisão,
você também está cometendo uma violência com ela. E aí, quem é você nessa sociedade? É isso. Pessoal, e aqui no nosso município, na nossa região, a Maraica tem sido uma mulher de destaque, né, pelos seus projetos brilhantes, tem sido uma mulher que tem levantado pautas importantíssimas. Maraica, fala pra gente como que surgem esses projetos no seu coração, como que surgem essas ideias na sua mente, como que nascem esses projetos? Eu sou uma pessoa naturalmente inquieta. Muito inquieta. Não gosto de fazer coisas repetidas, eu gosto de coisas novas, eu gosto de desafio, gosto de imaginar uma coisa e dizer assim, vai dar certo. E vai dar certo, e tem dado certo, graças a Deus. Olha, lá na Associação de Arte, nós tivemos 2 experiências de projeto muito bons. Nós fizemos um projeto chamado Canto do Rio, em que era para ensinar aos alunos em condição de vulnerabilidade econômica, a cultura do Pará, já que a nossa região aqui é uma região distante da cultura do norte, né, do Pará. É uma cultura mais semelhante à cultura da região centro-oeste do que do Pará mesmo, do norte. Então, a gente propôs ensinar carimbó, lundu, siriá, capoeira, né, maculelê. E aí nós conseguimos, através do edital da Secretaria Estadual de Cultura, o edital Mestre Verequete, ter nosso projeto aprovado. E o nosso projeto foi em primeiro lugar no estado. Olha só, a gente saiu aqui, ó, lá do município pequenininho e ganhou uma visibilidade no estado. E fizemos isso, tivemos 180 alunos durante 4 anos. E foi muito, muito, muito bom. Fez diferença na vida de muita gente. Eu acho que, primeiramente, na minha, na do Murilo, na do Jael, na do Fernando, da Ludmila, que estão hoje na cultura, que trabalham a cultura ainda hoje. Eles são desse projeto. Depois, ainda na Carme, como eu falei anteriormente, a questão dos direitos humanos, a questão racial sempre foi algo muito, muito, muito forte em mim. Muito, muito forte. Então, nós propusemos a concretização do projeto Malungo, que era contar a história da formação da identidade brasileira na perspectiva da contribuição africana. Nós tivemos muitos africanos, a nossa raiz aqui é africana. Então, qual foi a contribuição que esse povo tão importante deu para nós? Então, contamos isso fazendo a linguagem do Teatro de Sombras. E terminávamos nosso trabalho lançando o questionamento para a sociedade local. E agora? Essa história vai ser construída como? Por quem? Quais direitos agora nós vamos conquistar? Né? Chegou a abolição, essas pessoas estão agora livres. Para quê? Como? Com quais condições? Então, o nosso projeto foi nesse sentido. Além de contar a contribuição cultural, também colocar esse questionamento. E esse projeto ele foi selecionado pela Fundação Nacional das Artes. Então, é uma premiação nacional. E aí, agora, nós estamos aqui com o podcast, né? Ou podcast. Eu costumo dizer assim, você decide, é o pod das gatas, mas é o pod do Catete. Realmente, né, Maravilha? Então, a gente está com ele aqui com o intuito de fazer isso, trazer esse debate para a nossa juventude, para escrever uma história diferente, para fazer uma história diferente ao criar seus filhos, não estabelecendo esse papel rígido, esse papel de punição para com as meninas, esse papel de violências contra as meninas, mas um papel de divisão de tarefas, um papel de respeito, de igualdade. E, quem sabe, cada um de vocês que estão bem aqui hoje, os outros que estão aqui nos bastidores, sejam, né, os próximos que daqui a 10 anos a gente vai dizer, olha, a Beatriz estava lá na edição, o Carlos Eduardo hoje está fazendo um outro projeto, está dando continuidade, está discutindo a violência contra a mulher, ou está discutindo outro direito humano, mas que teve a sementinha aqui. Então, o podcast ele é uma semente para que os filhos de vocês, os namorados de vocês, a família de vocês, possa escrever uma história diferente, uma história com mais respeito às mulheres. Até porque quando a juventude fala, a mudança acontece, né, Maraica? Com certeza. É algo muito impactante essa frase, e eu acredito, gente, que a Maraica, como professora, como defensora dessa causa, como pessoa e como mulher,
ela tem mudado histórias de pessoas. Eu falo isso porque ela foi uma pessoa que mudou a minha história e ainda faz parte da mudança da minha história. É algo bem emocionante. Quando eu estava lá em casa, me preparando para estar aqui, eu até cheguei a me emocionar em um momento, porque quando eu entrei na escola, quando eu entrei no ensino médio, foi meu primeiro ano, eu era muito assim, sabe, quietinho na minha, eu não tinha esse desenvolvimento e tal, e a Maraika foi uma das professoras que acreditou em mim, que acreditou no meu talento. Não, você consegue. E às vezes ela me dá uns puxãozinhos de orelha, mas é coisa de professor, né? É coisa que acontece. Voltando a olhar um pouco novamente para a nossa eletiva, querida Maraika, o que te motivou a escolher essas pautas sociais para serem debatidas e, em especial, a violência contra a mulher? A minha motivação é o fato de compreender que a escola, que a educação, ela está muito além dos muros da escola. Para mim, a educação ela faz sentido quando a gente consegue estabelecer o diálogo daquilo que é estudado dentro da escola com aquilo que acontece na vida do estudante. E quando eu consigo fazer esse diálogo, fazer com que ele perceba que o que nós estamos estudando aqui faz parte da vida dele e que a ação dele pode transformar, então aí faz sentido. Então, o que me motiva e o que me motivou é fazer isso, fazer o diálogo do estudo científico, de você fazer o que nós fizemos aqui, que foi estudar teóricos sobre a violência contra a mulher, como nós vimos aí alguns conceitos, né, sobre a violência contra a mulher, como nós vimos alguns conceitos sobre gênero, identidade de gênero, sobre feminicídio, trazer os teóricos, trazer a ciência e fazer a ponte com a realidade. Então, fazer esse diálogo e mudar a vida. Às vezes, você, nesse momento, não consegue ver que a vida do seu aluno foi impactada. Mas, quando passa, depois você encontra com ele e ele te informa que foi impactada. Ele diz assim: professora, a senhora não tem noção do quanto aquela informação que a senhora me deu modificou a minha vida. Até aquele ponto, eu não sabia que aquela informação já fazia parte da minha realidade. Eu ainda não tinha uma percepção, ainda não tinha um olhar. Então, é muito, muito, muito bom, é muito impactante quando a ciência, quando o conhecimento, ele faz ponte direta com a sua vivência. E a modificação desses hábitos é o objetivo final. Maraika, explica para a gente um pouquinho, que agora nesse segundo projeto nosso, dentro da nossa eletiva, existem quadros, né? Explica para a gente um pouquinho sobre esses quadros. Existem quadros permanentes e existem meninos e meninas aí que são responsáveis. Quem será que são esses responsáveis? Eu ouvi dizer que é o povo que está ali nos bastidores, Maria Luísa. Eita, será que são isso? Bom, a gente tem alguns quadros permanentes que a gente intitulou assim, eu vou pegar uma colinha aqui, porque como é muita informação, eu vou me dar o direito de pegar essa cola. Tudo bem, Maraca. Tá? A gente tem 3 quadros. Minuto da informação, e histórias que inspiram, e a pergunta que não quer calar. Então, assim, quando esse vídeo já estiver aí e você estiver nos ouvindo, quer dizer que esses quadros permanentes já estão rodando, já estão rolando na nossa página no Instagram, tá? No @... O silêncio também mata. Então, 2025. Acompanha a gente lá. Tem a nossa logo, tem os nossos vídeos do nosso projeto. Tem uma visita, um trabalho de campo que a gente fez, né, recentemente. Maraca, fala pra gente um pouco sobre essa visita. Como foi levar os alunos a primeira vez nessa visita de campo? Que menino terrível. Só finalizando. Então, as vozes do Catete, a gente vai ter um aluno responsável, um aluno da turma, que vai fazer esse quadro. Ouvir nossos estudantes, saber o que eles querem saber e também saber o que eles querem falar sobre a violência contra a mulher. No quadro Pergunta que não quer calar, obrigatoriamente alguém precisa nos fazer uma pergunta para a gente responder. Então, se tu tem alguma dúvida, manda pergunta na caixinha que vai estar no nosso Instagram, mas na escola também vai ter a caixa física, a virtual e a física. E agora eu quero aproveitar e fazer uma convocatória, falar do quadro, que é Histórias que Inspiram, né? E fazer uma convocatória. Vou fazer uma convocatória. Você que está nos ouvindo, você que está ligadinho no podcast,
podcast. Podcast. Você que está aí ligadinho e conhece uma mulher com uma história que você acha muito importante, que contribuiu com a história da nossa cidade. Uma história que contribuiu com sua vida. Pode não ter contribuído com a história da cidade, mas que tenha contribuído com a sua vida. E que você acha que vale a pena a gente valorizar, que vale a pena a gente contar a história dessa mulher. Entra no nosso Instagram, manda o nome dela, conta um pouquinho da história dela, que a gente vai atrás dessa história. Valorizar a mulher é o primeiro passo para a gente combater a violência contra ela. Reconhecer a sua contribuição, reconhecer o seu papel, valorizar, tá? Isso é muito importante. Então, você que conhece uma mulher para lá de especial, diga para a gente quem é, que a gente quer ir atrás dessa história. E aí é para o quadro Histórias que Inspiram. Tá Maraica, antes da gente finalizar, a gente vai fazer uma dinâmica aqui com você. A gente vai falar uma palavra e você vai falar outra palavra que significa para você ou tá, algo que você entende sobre essa palavra que a gente falar, tá bom? Eu sou muito boa disso, não, mas eu vou. Só que, porém, não pode pensar, tem que ser algo assim. É papo. Tá? Eu sou meio lerda. Vamos lá? Violência. Não pode pensar. Eita. Inconcebível. Silêncio. Mata. Feminicídio. Indescritível. É algo muito forte, né? Essa palavra. Amor. Respeito. Igualdade. Respeito. Silêncio. Gente, durante o nosso podcast, é muito forte esse tema que a gente debate aqui, porque é algo bem emocionante, é algo que toca realmente, e principalmente para a Maraica, que sempre tem levantado essa pauta desde muito nova, sempre tem defendido a igualdade, os direitos humanos, e como ela falou sobre a Carme, é algo também muito que toca bastante, principalmente as pessoas que fazem cultura em Rio Maria, né, Maraica? É algo bastante emocionante, então a gente vai se emocionar, a gente vai sorrir, a gente vai falar sério, então... Se recuperar. E se recuperar. Até porque a gente está aqui com as nossas emoções à flor da pele, né, Maraica? Principalmente o nervosismo. O coração acelera. E eu tenho certeza que, de alguma forma, a gente está tocando pessoas, a gente está mudando histórias, a gente está... a Maraica está formando pessoas que vai continuar esse legado dela. Eu tenho certeza disso, que todo o trabalho que a Maraica tem feito vai valer a pena, vai ser recompensado, já tem sido recompensado, já tem valido a pena, porque a gente vê várias pessoas que estão já no mercado de trabalho, que foram alunos da Maraica, que são excelentes profissionais, e eu tenho certeza, Maraica, que todo esse esforço, toda essa dedicação vai valer a pena. Caramba, já está valendo, realmente. E aí, a palavra para o silêncio, né, que é morte. Silêncio aqui, em toda situação, é morte. Você mata os seus sentimentos. Você deixa de dizer para o outro. Se você o ama e não diz, você está matando seu sentimento. Então, é uma morte. Se alguém é violentado, de que maneira for, e você não denuncia, também é morte. Então, em qualquer momento, o silêncio, nessas condições, é sempre morte. Falando em morte, você me perguntou do nosso trabalho de campo. Nós fizemos um trabalho de campo no fórum, né, da nossa cidade. Nós tivemos a informação, chegou até nós, de que haveria um julgamento sobre um caso de feminicídio que, infelizmente, aconteceu no nosso município. E aí mobilizamos a turma, quem tinha disponibilidade, fomos para a comarca local e lá fomos muito bem recebidos, né, muito bem recebidos no dia. Passamos o dia ali, os nossos estudantes tiveram uma experiência única em assistir todo o processo, porque aqui nós tivemos uma palestra com a instituição Marias do Amor, em que diz cada etapa do processo das denúncias, né? Desde o momento da denúncia ao processo,
até o momento do julgamento, quando o caso envolve um feminicídio. Então, nós vimos todas essas etapas. E lá, o juiz da nossa comarca nos recebeu, o promotor nos recebeu, e contribuiu bastante com o nosso aprendizado. E lá vimos, então, que a conclusão foi, como a Ilcari anunciou em um de nossos vídeos, que o réu, naquela situação, naquele momento, ele foi condenado a uma pena de reclusão de 13 anos e 8 meses, se não me falha a memória. Então, assim, um trabalho de campo extremamente enriquecedor, porque a gente vê a lei da Maria da Penha sendo aplicada na prática, a gente vê nossos estudantes sabendo que isso é concreto, que tem muitos casos de violência, mas que o julgamento é concreto, que a condenação é concreta, e também abre a oportunidade para aqueles que querem trabalhar no campo do direito, que eles possam ver a prática do direito, tanto na defesa quanto na acusação. Agora a gente está chegando quase ao final do nosso podcast, né, Maraica? E chegou a hora da gente agradecer aos nossos parceiros que sempre têm aqui contribuído, colaborado para a gente. Fala um pouco para a gente dos nossos parceiros, Maraica. Caraca, agradecer nossos parceiros, eu gostaria de começar por vocês, porque vocês escolheram estar comigo nessa jornada de discutir esse tema tão sensível, e não é fácil, como você falou, a gente vive se emocionando, a gente vive vendo e tocando feridas que são nossas individuais e que são coletivas. Mas, para realizar, a gente teve que buscar parcerias outras, porque a escola, como eu disse, nossa escola é uma escola estadual, é uma escola pública que não tem recursos para poder desenvolver projetos mais complexos. Então, diante disso, eu fui buscar esses parceiros. E o nosso primeiro parceiro foi o Tribunal de Justiça, através da comarca aqui de Rio Maria, né, que nos disponibilizou recursos financeiros para comprar os equipamentos para constituir o nosso podcast, que é o podcast, para estarmos aqui hoje fazendo uso e expondo aquilo que nós aprendemos. Nós temos também o Ministério Público, que também é nosso parceiro, disponibilizou dados para pesquisarmos. Nós temos ainda a Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social, que tem em si 2 outros órgãos que também cuidam da mulher, que é o Conselho Municipal da Mulher, e temos o Conselho Tutelar, que cuida da mulher na sua infância e na sua adolescência, que é grande vítima de violências físicas, sexuais, psicológicas. E temos também o professor Irã como nosso parceiro nesse projeto. Então, nós temos grandes parceiros. E temos um parceiro mais do que especial, que é o professor William. O professor William Gonçalves, ele, além de orientar, porque foi ele que veio fazer oficina com os nossos alunos, ensinar a manusear todo o equipamento, fazer levantamento dos nossos equipamentos, do que precisávamos. Ele é também o protagonista do podcast Radar Xinguara. Então, ele veio dar para nossos alunos essa orientação prática do que fazer, de como lidar com os equipamentos, e hoje está aqui com a gente. Está aqui nos bastidores o professor William. O nosso agradecimento mais do que especial, tá? Nossos alunos, nossas meninas, a gente tem um grupo de meninas na edição, as Beatrizes, temos 2 aqui, temos o Ilcari também, que está na edição, e tem mais uma na edição, são 4. As mulheres estão dominando, viu, gente? Aqui os bastidores. Se vocês verem, tá bonito de se ver, viu? Então, eu gostaria de repetir e agradecer gigantescamente o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, o Conselho Tutelar, a Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social, o Conselho Municipal. Inclusive, nós fizemos outro trabalho de campo com o Conselho Municipal da Mulher. Nós fizemos no mês de agosto, o Agosto Lilás. Nós fizemos a caminhada da mulher aqui no Lago Municipal. Tá no nosso Instagram. E, nesse momento, houve palestras, houve divulgação das ações, das políticas públicas para a mulher no campo municipal. Então, assim, são parceiros importantíssimos para nós.
tá? E a gente não estaria aqui se não fossem esses parceiros, com esta qualidade, com essa estrutura, se não fossem esses parceiros. E vocês, de novo, né, meninos e meninas? E a gente tem que destacar a importância da escola e da comunidade, né, que tem apoiado nosso projeto, principalmente os pais que têm apoiado nosso projeto, a escola que tem dado total apoio ao nosso projeto. E é isso, pessoal, você que não nos acompanha, não pode deixar de nos acompanhar nas redes sociais, no Instagram. Você também que quer ser um parceiro do nosso projeto, né, Maraíca? Venha! Com toda certeza você vai ser muito bem-vindo aqui. A gente espera por vocês. Que vocês também nos acompanhem no nosso podcast, né? Porque vai ter mais episódios, mais e mais e mais e mais. E a cada dia a gente vai se qualificando, melhorando e com melhor qualidade para todos vocês. Quero agradecer especialmente a duas parceiras, né? As duas representantes da instituição Marias do Amor, que veio para a nossa escola, que deu oficina para nossos alunos, que falou da assistência jurídica. A instituição Marias do Amor, ela dá assistência jurídica às mulheres que são vítimas da violência. A mulher, geralmente, quando é vítima da violência, ela precisa buscar a justiça, ela precisa de advogado. E essa instituição, ela faz esse trabalho gratuitamente, oferece essa defesa, oferece a representação jurídica dessas mulheres gratuitamente. Então, na pessoa da doutora Tatiane, quero fazer esse agradecimento especial. Além de vir aqui fazer essa formação com nossas meninas e meninos, ainda faz esse papel importantíssimo de assistência jurídica a casos de violência contra a mulher no nosso município. Então, pessoal, infelizmente, a gente vai nos despedindo aqui, né, Maraíca? Agora que a gente está mais calminho. A gente queria conversar mais, já nos emocionamos, já sorrimos. E como eu disse para vocês aqui, as nossas emoções, esse projeto é um projeto emocionante, desde das nossas aulas teóricas na sala, até no momento em prática, sempre foi um projeto assim, bastante emocionante. E a gente quer convidar vocês a nos acompanhar, nos seguir nas redes sociais. Não é isso, meninas? É isso, Eduardo. Gente, passem lá, tem uma olhadinha no nosso perfil, tem muito conteúdo que pode agregar a vocês, tá? E é isso, a gente está aqui sempre. E eu queria agradecer muito a Maraíca por ter vindo. Ela é uma professora excelente, eu adoro a pessoa dela. Ela não vale chorar, Maraíca. Não vou chorar mais, já chorei. Muito legal, muito tranquila. E que no futuro eu vou lembrar muito dela porque ela contribuiu muito pro meu crescimento pessoal e profissional também. Muito obrigada. Gente, a gente lançou o convite pra Maraíca, né, gente? E tipo assim, a gente lançou o convite e ela veio, ela pensou 2 vezes em vir. Então, tipo assim, é um privilégio muito grande pra gente ter a Maraíca aqui, principalmente nessa vez. Eu digo pra vocês que minha perna tava tremendo no começo, porque, tipo assim, é muita pressão. A Maria Luísa aqui nessa mesa, a Maraíca, aí o cara. Então, tipo, eu tava bastante nervoso. E é isso, pessoal, como a Maria Luísa disse, compartilha pra mãe, pra avó, pro tio, pra tia. Compartilha os nossos vídeos pra geral do seu Instagram, nos acompanha nas redes sociais e fiquem ligados. Mandem sugestões de pessoas que vocês querem que a gente traga aqui no nosso podcast, né, Maraíca? Ou podcast. Eu ainda não me acostumei assim com o nome, porque eu não sou muito bom no inglês, tá? Mas é isso, pessoal. E aí, o Kari, o que você achou desse episódio de hoje? Ai, foi inédito, né? Mas os que virão vão ser ainda mais inéditos. Com certeza. Eu gostaria só de pedir para você que está nos assistindo agora, ficar ligadinho, porque esse é o primeiro episódio. Semana que vem já tem alguém novo nessa bancada aqui, já preparado para falar sobre o tema, para falar sobre a nossa cidade, para falar sobre a realidade da mulher aqui. Então, a gente já tem mais um convidado. E como os meninos disseram, quiser participar, aqui é igual coração de mãe. Se você puder, nesse momento, tirar uma foto da onde você está assistindo, seja na televisão, seja no celular, e nos marcar no Instagram, a gente vai ficar muito grato, viu, pessoal? A gente quer saber de onde vocês estão falando, de onde vocês estão nos acompanhando. Então, foi um prazer estar com vocês. Aí eu quero dizer uma coisa para vocês. Quero dizer uma coisa para vocês? Não. Eu quero que vocês me respondam, só que desta vez animadas. A gente tem que lutar contra a violência contra a mulher, por quê? O silêncio também mata. É isso, pessoal. Até o próximo programa. Tchau. Tchau.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pé.